Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor. Abra comigo a sua Bíblia. Eu peguei algumas mudanças de clima esses dias e muitos voos à madrugada, a voz sentiu. E muita poeira também lá no Guanabara. Mas daqui a pouco a voz vai aquecendo aos poucos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Por favor, leiamos a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar. Queridos, é bastante privilégio para mim estar mais uma vez na segunda de primeira, nessa igreja abençoada. Pastor Josué Gouveia, um homem abençoado, Pastor Carlos Maia, com toda a sua equipe abençoada. Muito obrigado pela oportunidade, pela sua amizade, meu amigo. A minha esposa acabou de chegar, a missionária Luana, o Eliseu Filho e a Esté Caroline, que ainda está ali na barriga e está chegando aí, 5 de outubro. Graças a Deus por isso. O Ricardo, a Amanda, o Will, o casal abençoado aí que vieram cultuar a Deus. Que Jesus vos abençoe. Queridos irmãos,
Esse é um texto que parece fácil, mas não é. Eu preciso muito de sua atenção. Muito de sua atenção. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, é apresentado como o servo. Ele não para em Marcos, ele só trabalha em Marcos. A expressão mais usada no Evangelho segundo escreveu Marcos é logo, 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 logo. Jesus não se atrasa em Marcos. Jesus para agir novamente. E estando ele a caminho, versículo 17, correu para ele um homem. Ele tem pressa. Ele se ajoelha, uma postura certa. E ele pergunta: bom mestre, expressão errada, que farei para herdar a vida eterna? Desejo certo. Jesus diz: por que me chamas bom? Jesus está perguntando a motivação de sua expressão bom e mestre. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, é Deus. Antes que ele responda, Jesus diz: tu sabes os mandamentos, assim como qualquer brasileiro sabe as vogais. Qualquer judeu desde a infância sabia os mandamentos. Jesus diz: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e honra tua mãe. Aí ele disse: mestre, tirou o bom. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, ou seja, desde mais novo. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse, com amor, viu? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, pega o dinheiro, dará aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. É mais do que um chamado à pobreza, é um chamado ao discipulado. Me segue, me segue. Ele ficou contrariado. A expressão contrariado no versículo 22 é: criou-se nele uma grande tempestade. Esse é o único camarada na Bíblia que chega na presença de Jesus e quando sai, sai pior do que quando chegou. Tem gente na Bíblia que sai do mesmo modo. Esse aqui saiu pior. Ele se retirou, ele virou as costas para Jesus, triste. Triste. Por que ele saiu triste? Está escrito: porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus olha ao redor e diz assim, dificilmente, ele não disse impossível. Para de ter preconceito com os ricos. Jesus disse: dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Aí os discípulos se admiraram dessas palavras. Quais palavras? Dificilmente um rico vai entrar no meu reino. Por que os discípulos se admiraram? Porque para eles, quanto mais rico é, maior possibilidade tem de ser abençoado e de ser salvo. Como é que o Senhor falou uma coisa dessa? Se quem tem riqueza vai ter dificuldade para entrar no reino, imagine nós que é pobre. Aí Jesus disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no meu reino. Como já foi dito aqui, não é?
possuí-la, é depender dela. O que é confiar? Abre mão do seu controle e deixar que outrem controle. Ou seja, eu não me controlo, a riqueza me controla, o dinheiro me controla. Deus não me controla, o dinheiro me domina. O dinheiro não é o servo, é o senhor desse rico. E não inventa que é buraco no muro que camelo passava de joelho. Não. Jesus está falando de coisas impossíveis. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? É possível, gente? Tem o microfone. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Aí Jesus disse: é mais fácil o camelo atravessar ali aquele buraquinho do que quem ama as riquezas entrar no meu reino. O papo aqui é impossibilidade. E não é impossível um camelo passar num buraco, porque ele se abaixa e passa. Agora, rico que ama o dinheiro acima das coisas de Deus, ou até pobre, porque tem rico que não ama o dinheiro, e tem pobre que 10 reais ele mata. Por isso que Jesus não diz rico que ama a riqueza. Jesus diz: os que confiam na riqueza não entra. Aí os discípulos, aí Jesus está explicando, sim ou não? 24. Quando Jesus disse: dificilmente os que possuem riquezas entrarão no meu reino. Aí os discípulos: como assim? Aí Jesus explica: filhos, eu estou dizendo que aqueles que dependem das riquezas não vão entrar no meu reino. É difícil de entrar no meu reino. É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico que confia nas riquezas, do que aquele que confia na riqueza entrar no meu reino. Aí eles se admiraram ainda mais. Aí os discípulos dizem assim: agora que lascou mesmo. Se admiraram ainda mais, olharam para si, entre si, e nem falaram mais com Jesus, falaram consigo mesmo: então quem é que pode se salvar? Se o rico não consegue, imagine nós. Perceba que na mente dos discípulos funcionava assim: você é salvo pelo que você tem, você é salvo pelo que você faz, Deus te valoriza pelo que você tem. A salvação é resultado de um preço que você paga. Quando eles estão se perguntando quem pode se salvar, a resposta de Jesus é: para os homens é impossível se salvarem. Homem nenhum pode se salvar. Para os homens é impossível se salvarem. Para o homem é impossível salvar-se, mas não para Deus. Jesus está dizendo que só Deus pode fazer o quê? Salvar o homem. Só que Jesus aumenta o leque. Ele não foca apenas na salvação. Ele aumenta o leque. Ele diz: para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então ele está dizendo: eu posso mais do que salvar você. Eu posso abençoar você, prosperar você, curar você, levantar você, ressuscitar você. Mas primeiro, cura, bênção, riqueza, muitas outras coisas, a tecnologia te dá, seus amigos te dão, você conquista. Agora salvação, só o Senhor. Você deu glória por essa palavra? É bom ouvir isso de Jesus, sim ou não? Para os discípulos não. Já é a segunda explicação. A primeira é: filhos, eu estou dizendo que quem confia nas riquezas não entra no meu reino. A segunda explicação é: para o homem é impossível se salvar, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É a segunda explicação. Aí os discípulos dizem assim: é que Pedro não é sempre. O Ricardo é fã do Pedro.
Pedro 28, é que a gente deixou tudo para te seguir. Não saiu da cabeça do camarada que homem não se salva, que riqueza não se salva. Aí ele disse: Senhor, a gente deixou tudo para te seguir. O Senhor vai garantir aí uma coisinha para nós, né? Porque nós não temos mais garantia nenhuma. Aí vem a última explicação de Jesus: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai ou mãe, mulher ou filho ou campo, por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto nessa vida, com perseguição, e na vida futura eu ainda dou a vida eterna. Aí agora Jesus dá o checkmate, que eu estou introduzindo, daqui a pouco eu prego. Se for dormir, aproveita a partir de agora. Aí Jesus dá o checkmate. Só que no dia do julgamento, os primeiros serão os últimos. Porque já é a terceira explicação que vocês estão colocando os ricos lá em cima. Só quem é rico tem a bênção. Só quem é rico pode ser salvo. Só quem é rico tem um futuro garantido. Mas no meu reino não é assim. Naquele grande dia, os primeiros vão ficar por último, e muitos dentre os últimos eu vou trazer para serem os primeiros da fila. Ou seja, ele pode prosperar, ele quer prosperar, ele pode enriquecer. Aí não sei se ele quer, mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a salvação e o julgamento naquele grande dia. Deu para entender até aqui? Então nós temos aqui no texto 3 visões do jovem, 3 visões de Jesus. Em primeiro lugar, o jovem tem uma visão errada sobre Jesus. Ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre. Aqueles camaradas que queriam apedrejar aquela mulher, mas estavam tentando Jesus para também apedrejá-lo, João 8, chamaram Jesus de mestre. Quando Jesus estava à mesa com os discípulos, ele disse assim: um de vós vai me trair. Todos os discípulos exceto um. Todos os discípulos exceto um. Todos os discípulos perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Só Judas disse: quem é mestre? Porque mestre qualquer um pode ser. Vê-lo como mestre, qualquer um pode enxergá-lo. É uma visão errada sobre Jesus. Bom mestre. A segunda visão errada do jovem é uma visão errada sobre si. Quando Jesus diz: tu sabes os mandamentos, ele disse: eu tenho guardado tudo isso. Mas ele quer salvação. Aí Jesus disse: falta-te uma coisa, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, me segue e terás um tesouro no céu. Ele disse: não quero mais salvação. E virou as costas para Jesus. Então ele tinha uma visão errada sobre si. Ele já se pensava completo com o não faço, com a riqueza que tem. E ele acha que é suficiente em si mesmo, ao ponto de virar as costas para Jesus. É uma visão errada sobre si. Terceiro lugar, ele tem uma visão errada sobre a salvação. Ele pergunta: que devo fazer? Que preço devo pagar? Segundo, ele tem uma visão errada da salvação. Por quê? Porque ele pensa que fora de Jesus há salvação. Ele quer salvação, mas ele sai da presença do Salvador. Então ele tem uma visão errada sobre a salvação, porque não há salvação fora do único. Ele tem uma visão errada da salvação. Primeiro é: como eu compro, como eu adquiro. Terceiro,
Segundo, ele vira as costas para o Salvador, pensa que em outro lugar ele vai encontrar. Terceiro, ele pensa que salvação é não fazer. Por quê? Porque, pastor Carlos Maia, quando Jesus diz, tu sabes os mandamentos do não fareis, está aqui, 19, não adultera, não mata, não furta, não diz falso testemunho, não defrauda. Ele diz, opa, eu não faço essas coisas, então eu sou salvo. Visão errada da salvação. Porque tem gente que pensa que pelo que ele não faz, ele é salvo. Não mato, não roubo, não fumo, não bebo, então eu sou salvo. Só que a salvação não consiste naquilo que você não faz. Ele tem uma visão errada sobre a salvação. E aí, se ele está diante, irmão, seja sincero, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Se ele está diante de Jesus com 3 visões erradas, Jesus vai corrigir ou não? Óbvio. Ele não perde a oportunidade. Assim deveria ser a gente também. Não, cada um cuide de sua vida. Não, está errando, deixa. Se for para o inferno, a culpa é sua. Paulo diz em Atos capítulo 20, eu estou livre do sangue daqueles que estiveram diante de mim, porque a eles eu preguei o evangelho. Não se envolve nisso, senão é polêmica. Se alguém é polêmico porque prega a verdade, você é covarde porque foge da verdade. Uma irmã comentou no meu Instagram, esse pastorzinho se acha, quer cuidar da vida de todo mundo. Logo para quem ela falou? Eu fiz chamada de vídeo, pastor. Fiz chamada de vídeo. Tu comentou no meu Instagram que eu sou pastorzinho, sou mesmo que eu sou pequeno, mas disse que eu me acho e que eu quero cuidar da vida de todo mundo. Se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua vida. Eu fui chamado para cuidar da vida dos outros, sim. Se você cuida só de sua própria vida, você é orgulhoso, você é soberbo. Ah, se Jesus pensasse assim. Mas foi o contrário. Ele disse, eu vou pagar o preço pelos pecados do mundo. Ele disse, coloca nos meus ombros. Mas você não, né? Você ado, cada um no seu quadrado. Jesus vai corrigir. Jesus corrige o jovem e os discípulos, mas ele tem que corrigir as 3 visões erradas do jovem. A primeira visão errada que ele tem é sobre Jesus. Bom mestre, me ajuda. A primeira visão errada que ele tem é sobre Jesus. Ele chama Jesus de quê? Só as irmãs perderam para os varões. Quer ver? Só os varões. Bom mestre, ganhemos. Jesus, quando ele chama Jesus de bom mestre, Jesus olha para ele e diz assim, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Você já viu quando você maltratou sua esposa, aí 5 minutos, 10 minutos depois você falou assim, meu amor, ela, por que você está me chamando de amor? Ou seja, o que você fez não condiz com o que você está. Suas obras não condizem com o que você está falando. Ele chega diante de Jesus e diz, bom, que era um título dado apenas a Deus. Mestre, que é um título dado a homens. Ou Jesus é Deus ou Jesus é homem. Mas ele diz, bom, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus dá a diquina, tome. Por que você está me chamando de bom? Só há um que é bom e esse é Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus não está negando o que é Deus. É o homem que não percebeu as implicações do que ele está dizendo. Examine as palavras que você está falando comigo. Se você me chamou de bom, você me chamou de Deus.
Salmo 73, bom é o Senhor para com Israel. Salmo 86, o Senhor perdoa porque Ele é bom. Salmo 106, o Senhor é digno de louvor, portanto louvá-lo. Portanto é bom louvá-lo. Você está me chamando de bom. Ou eu sou bom Deus, ou eu sou um homem mau. Porque nenhum homem pode ser chamado de bom se ele diz que é Deus sem ser. E Jesus disse que era Deus. Então Jesus não é um homem bom, é um Deus bom. Mas por que Jesus está questionando? Porque para ele Jesus não é Deus. E quem é o Deus dele? O dinheiro. Eita, povo inteligente. Então para ele Jesus é homem bom. Mas para Jesus não existe homem bom. Todo homem é miserável, pecador, pobre e segue nu, dependente da graça dele. Todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele coloca Jesus no nível de um homem qualquer. Jesus é homem, o dinheiro é o Deus. Aí Jesus diz: você está me chamando de bom, mas não me tem como Deus. Então para de hipocrisia. Ou ele é Deus, bom, ou ele é homem, mau. Jesus não dá moral para o que é imoral. Essas são reais alternativas a respeito de Jesus. Ele é o que para você? A visão que você tem de Jesus determina a eternidade. Com quem você vai passar a eternidade? Se Jesus para você é só um homem comum, você vai viver eternamente no inferno com muitos homens comuns. E quando eu vejo Jesus sendo sério com esse homem, eu vejo que pastores e pregadores também precisam ser corrigidos. Porque ele vem na maior empolgação e Jesus diz: pare e reflita. Não se aproxime de mim com esse coração apaixonado. Tenha calma. Pensa bem no que você está dizendo. Jesus está dizendo: não se converta a mim por uma paixão sentimental. Olhe para o Pai. Veja a minha divindade. Conheça a verdade do que prego. Porque algumas pessoas estão ligadas a homens e estão pensando que por estarem ligados a esses homens estão ligados a Deus. E alguns homens aceitam isso. E não existe lealdade cega a homem. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Todo pregador e líder é simplesmente alguém levantado pela graça para nos conduzir no caminho certo, enquanto anda no caminho certo. Então Jesus corrige a visão apaixonada. E Jesus também corrige a visão errada que ele tinha sobre si. Porque ele diz: eu esses mandamentos aí não faz, eu não faço é nada, então eu sou top. E ele vira as costas dizendo: eu não preciso de ti, já que tu acabaste de me mostrar que eu já pratico os mandamentos, então eu sou salvo. E eu já tenho essa visão de mim, eu sou o cara, quão grande sou eu canto no espelho, lindo, lindo tu és. E ele simplesmente vira as costas para Jesus. Ele não tinha consciência de que ele era pecador. Ele não tinha consciência de que ele era miserável, pobre, cego e nu. Ele não tinha consciência que suas virtudes externas não poderiam salvá-lo. Porque Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são trapos de panos imundos e fedorentos. Sua melhor obra sem a graça não presta para nada. É por isso que eu sempre digo: minha pregação sem a graça não faz nada, mas a graça faz qualquer coisa sem a minha pregação. Porque se eu não fizer, outro fará. Lembra que ele se gabou de ter guardado a lei? Ele diz: Senhor, isso aí eu pratico desde a minha mocidade. Jesus nem tinha acabado de falar. Jesus disse: te falta uma coisa, rapaz, calma, baixa a bola. Mas ele tem uma visão errada sobre si. E como é que Jesus vai corrigir a visão dele sobre si? É quando Jesus diz assim:
vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro e dá para os pobres. Aí ele, não, vou perder meu Deus, não abro mão do meu ídolo, não. Jesus acabou de desmascarar ele. Por quê? Primeiro, ele tinha dito que guardava os mandamentos, mas faltou o básico, que é o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Ele acabou de ser mascarado, porque o seu outro Deus era o seu dinheiro, aquilo em que ele depositava a sua confiança. Primeiro, Jesus corrige a visão errada sobre Jesus. Segundo, Jesus corrige nele a visão errada que ele tem dele, que é acima da média. Terceiro, Jesus corrige a visão errada que ele tem da salvação. Só te falta uma coisa: vende tudo o que tem, diga fazer. Dá aos pobres, diga fazer. Vem, diga fazer. Me segue. Lembra do que ele se gabou? Ele se gabou do não fazer. Não adultera, não mata, não furta, não diz, não defrauda. Aí Jesus diz, ok, você é alguém que não faz, mas agora eu quero que você seja alguém. Não é pelo que você não faz, não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Agora eu quero que você faça. Isso é salvação? É, pastor. Por quê? Porque é Jesus que está mandando. Não é fazer para ser, é fazer porque o Salvador está mandando. E quando o Salvador disse, para de ser alguém que não faz e começa a ser alguém que faz. Porque tem gente que diz assim, eu não minto, mas também não fala, adiantou nada. E o que Paulo ensinou aos Efésios capítulo 4? Não mintais, vírgula, falai a verdade. Não basta não fazer, tem que fazer. Quem roubava não roube mais, ponto. E vírgula, trabalhe para ter com que repartir. Não fale palavra torpe, mas falem o que edifica o próximo. Eu aceitei Jesus, pastor, e eu parei de fumar, cheirar e usar. E o que você passou a fazer? Não, eu estou de boa. Você não é salvo. Pastor, eu aceitei Jesus e a homossexualidade, a prostituição, o adultério, deixei tudo para trás. Tá, casou? Não. Decidiu pelo celibato? Não. Vai ser missionário na China? Não. Eu deixei a homossexualidade, mas eu não gosto de mulher. Tá bom, tu não tem um dom para casar. 1 Coríntios 7. Vai virar missionário. Ah, pastor, não tomei essa decisão. Não é só deixar de fazer, é fazer. Lembra? Jesus disse assim, ó. O valente chega e domina o valente que está na casa. E os demônios que estavam naquela casa saem. Diga, a casa ficou limpa. Aí Jesus diz assim, mas se aquela casa não for ocupada, vem 7 a 8 demônios e ocupam a casa. Por quê? Porque a pessoa aceitou Jesus ou voltou para Jesus, toda a sujeira saiu. Aí a igreja não tem nenhum plano para envolver o camarada em algum projeto missionário, evangelístico. Aí o camarada é uma mente vazia.
A gente evangeliza, mas não dá uma Bíblia. A gente evangeliza, mas não indica um ponto de congregação para a pessoa se reunir. A gente evangeliza, mas não pega o endereço. Meu Deus do céu, eu peço o nome para entregar para minha esposa orar. Ninguém me dá. Tem lugares que eu acabo de pregar com a Luana, que eu e ela, lá na porta, procuramos a pessoa que acabou de aceitar Jesus e vamos conversar com a pessoa, porque os irmãos da igreja, quando a pessoa aceita Jesus, mas acaba o culto, cada um com seu grupinho, pizzaria, churrasquinho, e a pessoa que aceitou Jesus, ninguém dá moral. Aí depois vem 7, 8 demônios, a situação é pior do que há. Aí você, hipócrita julgador, vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim: aí ó, era só aparência, era lágrima de crocodilo. Não é não. É você que não tem unção, é você que não tem autoridade, é você que chega tarde no culto, não tem pressa para chegar, mas tem pressa para sair. É você que não tem amor pelas almas, é você que não tem a visão de Cristo pelas pessoas. Então você já é alguém que não faz, está meio caminho andado. Agora eu quero que você faça. Cuida de alguém, cuida dos pobres. Não, eu já honro meus pais. Pois é. A única exceção do fazer no mandamento que você segue é no rol de membros de sua família, porque fora dela você não cuida de ninguém. Então pega o dinheiro e dá para os pobres. Me segue e terás um tesouro no céu. Me segue. Pedro e João eram donos de empresa de pescaria, largaram tudo e me seguiram. Zaqueu era rico. Se tivesse defraudado alguém, ia restituir 4 vezes mais, e metade dos bens dar aos pobres. Me segue. Marta, Maria e Lázaro são ricos, eles me recebem e eu levo mais 12 para comer na casa deles. E Maria derrama nos meus pés o perfume mais caro. Me segue. José de Arimateia é rico, mas quando eu morrer, ele vai me dar um túmulo novo. Me segue. Me siga. Barnabé é rico, mas quando derramar do meu espírito, ele vai vender todas as propriedades só por amor ao meu reino. Me segue, que você vai ver que a riqueza da minha graça é maior do que o amor ao materialismo. Eu quero te dar um tesouro no céu. É isso que Jesus está fazendo com esse jovem. Me segue. Jesus o amou, gente. Está escrito aí, ó, versículo 21. Ele não pede renúncia de quem ele não ama. Mas a questão é que você não ama ao ponto de renunciar por ele. Porque a gente canta, né? Aba, aba, nunca vi tanto aba, meu Deus. Aba, aba, papaizinho. Mas quando é para pedir renúncia, sai da pornografia? Não sai. Vamos evangelizar? Não vai. Ou termina esse namoro, ou casa, para parar com essa fornicação. Não casa. Você não ama Jesus. Você ama esse culto, com esse fundo musical, a música bonita. Você ama essa atmosfera de arrepio, glória a Deus e amém. Você não ama Jesus. Mas eu sei que Jesus ama você. Então ele tem uma visão errada da salvação. Ele tem uma visão errada sobre si. Ele se acha. E Jesus corrigiu a visão errada que ele tinha da salvação. Salvação não é você não fazer, é você fazer. E você fazer é renunciar por amor a mim. E o Brasil tem visão errada sobre salvação, gente. Tem calvinista
que diz, porque eu fui predestinado, eu posso fazer o que eu quiser, já sou predestinado mesmo. Isso é um evangelho vagabundo, que Deus faz tudo e você não faz nada. E tem um outro tipo de arminiano. Se eu cortar meu cabelo, eu perco minha salvação. Se eu depilar as canelas, eu vou para o inferno. Vai, fica aí, macacá. Na Índia, quem deseja a salvação se deita sobre camas de prego, ao sol escaldante, se balança em cima de um fogo baixo, ou sustentam as mãos bem alto, até perder a sustentabilidade dos braços. A nossa salvação não está em deitar em cama, irmão. É joelho no chão. A nossa salvação, irmão, não é andar ou se balançar sobre fogo baixo. É ser queimado pelo fogo do Espírito. Nossa salvação não é levantar as mãos até perder a força, não. Nossa salvação foi garantida por aquele que estendeu os braços lá na cruz e disse: está consumado. No Brasil nós temos romarias onde as pessoas sobem conventos de joelhos, acendem muitas velas. Tem gente aí nessas igrejas que só pregam o materialismo, pensando que a salvação está baseada em seus envelopes. E Jesus não quer seu envelope, Ele quer você. Me segue. Porque se Ele tiver você, tudo que é seu é dele. Envelope é fichinha. Dízimo é só para mim. Eu não sou dizimista. Irmão, tu já pensou como é que é o dizimista? Deixa eu ver quanto eu recebi. 2.200 é do Senhor. 20 mil. Mas eu tive essa despesa, mas aquela despesa. 2.000 é do Senhor. Você está de graça, né? Eu acho que Deus quer que tu seja dizimista. Quer não? Ele quer que você seja tudista. Porque se Ele disser, vende tudo, pega todo o seu salário e manda para o missionário. Você renova Premiere, Sky, Netflix todo ano ou de 6 em 6 meses. Você não sustenta um missionário por ano. Você não ajuda um pastor congregacional por ano. Eu amo Jesus. Ama não. Já dei o meu dízimo. Quer de volta? Passa lá na secretaria. Se você fica contando 10%, você é amante do dinheiro, você é avarento, você é materialista. Pega de volta, irmão. Se você não consegue ouvir Ele dizer, dê tudo. Cuida da viúva, ou do viúvo também, não é só as irmãs que precisam não. Tem velho e viúvo que precisa também. Dos órfãos, dos necessitados. Pastor, não consigo administrar isso. Oferte na igreja que investe. A igreja tem projetos missionários. A igreja tem missionários a serem sustentados. Tem pastores fazendo o que você não faz. Então ajude-os. Mas não pense que isso é garantia da salvação. Porque tem gente que não é rico de dinheiro, mas é rico de religiosidade. Ó, Bíblia na mão, terno, gravata. Tem algumas igrejas aí que hoje eu estou desviado. Irmão, tem crente que a religiosidade dele é top, mas só vem na ceia. É o vampiro gospel, só vem beber o sangue de Jesus. Mas não participa em nada no culto. Não é isso que salva.
é saudável, é bom, mas não é isso que salva. Salmo 51:16: o Senhor não deseja sacrifício, senão eu te daria. O sacrifício para Deus é espírito quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. João 1:11: ele veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam, judeus, mas a todos aqueles que o receberam, todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem filhos de Deus. A salvação é não virar as costas para Jesus, e as boas obras é o resultado da obra dele em você. João 5:24: na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação e já passou da morte para a vida. É Jesus quem salva. Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então o rapaz foi corrigido. Sua visão sobre mim está errada. Eu sou mais que um mestre, eu sou Deus. Sua visão sobre si está errada. Tu está pensando que não fazer salva, mas eu estou te chamando para fazer o que eu mando. Obediência é o que mostra a salvação. E sua visão sobre si mesma está errada. Você é amante do dinheiro. Ele vira as costas e Jesus não olha mais para ele. Jesus olha ao redor. Versículo 23: dificilmente entrarão no meu reino os que têm riquezas. Aí Jesus agora vai corrigir os discípulos. Por quê? Eu encerro. Eles pensavam que ser rico era ter a bênção de Deus. Eu gostei da palavra do pastor Carlos Maia. Eu até pensei assim: vixe, vou ter que mudar a mensagem, senão vão pensar que eu estou batendo nele. Mas ele disse: prosperidade é diferente, irmão. É outro nível, irmão. É isso que Deus tem para você, irmão. O rico, ele não tem contentamento. Converse com ele. São muitos e muitos investimentos. São muitas e muitas quedas. São muitas e muitas enfermidades. São muitas e muitas disputas. O próspero, não. Faraó era rico. Nabucodonosor era rico. Herodes era rico. Pilatos era rico. O diabo é o príncipe desse mundo. Mateus 4, ele disse a Jesus: se prostra que eu te dou todas as riquezas, todos os reinos do mundo eu te dou. É só você me cultuar. Quem promete dar riqueza para quem cultua é Satanás. E sabe onde foi que ele fez essa proposta para Jesus? No monte. Se tu está subindo o monte para buscar riqueza, é o capeta que te levou para lá. Mas é pecado a riqueza na vida do crente? Não. Abraão era rico, José era rico, Jó era rico, José de Arimateia era rico. Mas a questão é que a confiança de nenhum deles estava no dinheiro. Todos eles, para a salvação, confiaram em Deus e eram solidários. Abraão sabia mais dar do que receber. José matou a fome do mundo. Jó era o braço do necessitado. José de Arimateia deu túmulo novo a Jesus. Quando todos os discípulos haviam fugido, só sobrou ele. Quais são os pontos negativos da riqueza? Está lá em 1 Timóteo 6. Começa assim, ó. Quem quer me escutar, eu já posso encerrar. Posso falar? Quem quer ser próspero aqui? Se não quiser, joga para cá.
aqui, ó. 1 Timóteo 6. Olha como é que começa o texto. 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, diga ensina. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com a doutrina do nosso Senhor Jesus e com a doutrina da piedade, da vida correta com Deus e religiosa, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, e de suas pregações nascem invejas, disputas, blasfêmias, suspeitas. Ei, olha para cá. Tudo isso aqui é sentimento de quem quer ficar rico a todo modo, de todo jeito, tá? Mas quem está treinando eles? Falsos pregadores. Inveja, porfia, blasfêmia, ruins, suspeitas, contendas, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, pensando que a piedade é causa de ganho. Olha só. E Paulo vai negar? Não. Mas é grande ganho a piedade, porém com contentamento. Ele está dizendo que a religião garante ganho, sim. Vida com Deus, vida correta, garante ganho, sim. A Bíblia não promete vida de miserabilidade para todos. Nada trouxemos para esse mundo, não se esqueça disso. E é manifesto que nada podemos levar. Só tenha certeza disso aqui: a riqueza não é eterna. Tendo, porém, o sustento e o conforto para o sono, estejamos contentes. Ou seja, se contente se o que você tem ganhado te sustenta e sustenta a sua família. Mas os que querem ser ricos, esse querer aqui é desejo desenfreado, cai em tentação, porque ele é sempre tentado a querer mais e mais e mais. Em laço e concupiscências loucas. Sabe o que é isso? Desejos, atitudes, alianças desenfreadas, nocivas, que os levam para ruína e perdição. O amor do dinheiro é cobiça. O amor do dinheiro, a cobiça, é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns, não todos, porque tem gente desejando a riqueza e trabalhando duro para isso. E quando ele trabalha duro para isso e põe a sua confiança em Deus, ele passa do nível da riqueza e chega no nível da prosperidade. E o que é a prosperidade, pastor? É aquilo que tem a bênção de Deus. O cara não entende como, mas ele está prosperando. Ele não sabe de onde vem, mas o escape vem. Alguns se desviaram da fé e causaram a si mesmos muitas dores. Queridos, os pontos negativos é quando você só ouve pregadores materialistas e não ouve a mensagem bíblica. Quando você tem falta de contentamento, você sempre quer o mais, você sempre quer o novo, você sempre quer o mais caro. Quando você não tem piedade, ou seja, você não se importa nem com as coisas de Deus, nem com os necessitados. Quando você deseja sem se esforçar, quando você quer o bônus sem o ônus. Quando você ama as riquezas, ou seja, quando você cobiça o que tem. Quando você não quer a prosperidade com a bênção de Deus, ou seja, ofertando, dizimando, ou dando tudo, sustentando o missionário, abençoando o reino. Isso é amor ao dinheiro. É esse tipo de riqueza que 1 Timóteo 6 é contra. Os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Sabe o que eles disseram? A gente não é dizimista não, a gente é tudista. Todo mundo dá 10%, a gente deu tudo. A gente vive das ofertas que os ricos dão para o nosso ministério, e Judas ainda mete a mão na bolsa. Só que a gente não vai voltar não, Senhor, a gente deu tudo para te seguir. Aí Jesus disse: fiquem tranquilos, eu não fico devendo nada para ninguém. Aleluia! Eu vou repetir: eu não fico devendo nada para ninguém. Para os homens é impossível, mas para mim todas as coisas são possíveis. Pedro, se vocês deixaram pai e mãe por causa de mim, porque tem crente aí, irmão, que os pais colocaram eles para fora.
A minha esposa ganhou uma menina na África para Jesus, o nome dela é Helvia. Os pais colocaram ela para fora. O pai estuprava ela quando ela aceitou Jesus, mandando ela negar Jesus. A mãe colocou ela para fora. A mãe dela ligou para Luana, vendendo ela como prostituta para Luana. Tem pais colocando seus filhos para fora porque aceitaram Jesus. Tem marido que quando a mulher chega em casa dizendo que aceitou Jesus, ele põe ela para fora. E quem ela tem que escolher? Jesus. Porque ele impôs a escolha. Aí Jesus disse: quem deixou pai, mãe, irmãos ou irmãs, por causa de mim, vai ter 100 pais, 100 mães, 100 irmãos, 100 irmãs. Aleluia! Jesus está dizendo: se tua casa te abandona porque você me serve, olha a família que eu levantei para cuidar de você. Jesus não deve nada a ninguém e não engana ninguém. Ele diz: mas vai ter perseguição. Pastor, vai ter luta? Vai ter perseguição? Vai. E aí? E aí? É que lá fora também tem, mas lá fora você sofre sozinho. Aqui Jesus e a igreja sofrem com você, atravessa a luta com você. Aí ele diz assim: eu vou te dar 100 vezes nessa vida, e se você chegar a morrer, eu te garanto a vida eterna. Fica em pé dando glória a Deus. Jesus corrige o jovem, Jesus corrige os discípulos. Que Deus fale ao seu coração. Você é salvo em uma pessoa: Jesus. Tudo para Ele é possível. Ele não vai ficar te devendo nada. Ele tem poder para prosperar os seus servos. Você não vai sentir falta. Ele vai se antecipar e vai cuidar de você. O que os outros desejam, matam ou morrem para ter, você só vai colocar o joelho no chão, você só vai cantar, você só vai agradecer. E Ele vai dizer: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa. Eu gosto dessa parte. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe pois da sua vida que eu tenho, que eu é bem maior, pois só eu sei do amanhã.